E aí, se você acompanha os debates de hoje em dia, com certeza já ouviu a expressão lugar de fala, né? Mas o que ela significa de verdade? Hoje a gente vai mergulhar nessa ideia superpotente da filósofa Jamila Ribeiro, que é uma das pensadoras mais importantes do nosso tempo. Vamos entender por que esse conceito não tem nada a ver com calar ninguém, e sim com enriquecer a nossa visão de mundo e fortalecer a democracia. Então vamos começar já pela maior polêmica de todas. Muita gente acha que lugar de fala é um jeito de proibir alguém de dar opinião. Mas será que é isso mesmo? A resposta, sendo bem direto, é não. E ao longo da nossa conversa, a gente vai entender exatamente o porquê e descobrir a verdadeira profundidade dessa ideia. Para a gente entender direitinho, nosso papo vai seguir alguns passos bem simples. Primeiro, vamos ver quem é Jamila Ribeiro. Depois a gente define o que é o tal do lugar de fala, discute por que o conhecimento não é neutro, entende como isso tudo se conecta com a democracia e, no final, como a gente pode usar essa ferramenta no nosso dia a dia. Bom, para entender a ideia, primeiro a gente precisa conhecer a pensadora por trás dela. Jamila Ribeiro é uma filósofa e escritora brasileira que se tornou uma voz fundamental para a gente compreender os debates sociais aqui no Brasil. O trabalho dela é um convite para a gente olhar para a nossa sociedade de um jeito mais crítico e mais atento. Olha, o ponto de partida do pensamento da Jamila é uma coisa que, no fundo, a gente já sabe. A nossa sociedade é muito desigual. Ela investiga como, ao longo da história, a voz de certos grupos simplesmente não era ouvida nos lugares de decisão. Sabe, na política, na mídia, nas universidades. O trabalho dela questiona diretamente esse silenciamento e nos faz pensar. Afinal, quem é que tem o poder de falar e de ser ouvido? E essa pergunta sobre quem tem o poder de falar nos leva direto para o coração da nossa análise. Vamos agora desconstruir o que realmente significa o conceito de lugar de fala. Aqui está o pulo do gato. Lugar de fala não é uma autorização para falar. É o reconhecimento de um fato. Ninguém fala a partir do vácuo, de um lugar totalmente neutro. Não existe isso. Todos nós falamos a partir de uma posição social que é moldada por quem a gente é. Nossa raça, nosso gênero, nossa classe. E essas experiências, claro, acabam colorindo a lente através da qual a gente enxerga o mundo. E é aqui que a gente desfaz a maior confusão sobre esse assunto. Lugar de fala não é sobre censura. Não quer dizer que um homem não pode falar sobre feminismo, ou que uma pessoa branca não pode discutir racismo. O que o conceito propõe, na verdade, é que a gente use isso como uma ferramenta de análise. É um convite para a gente reconhecer que as nossas experiências de vida criam perspectivas diferentes e, por isso, é fundamental entender de onde cada pessoa fala. O objetivo, então, nunca foi calar ninguém, mas sim qualificar o debate, deixar ele mais honesto. Pensa comigo, um empresário branco vai falar sobre racismo a partir de uma perspectiva talvez mais teórica. Uma mulher negra da periferia vai falar a partir da experiência dela, do que ela viveu. As duas falas podem ser válidas, podem ser importantes, mas elas vêm de lugares diferentes. Reconhecer essa diferença é o que enriquece a conversa. Beleza, agora a gente vai um pouco mais fundo. Essa discussão toda nos força a questionar uma coisa que a gente geralmente aceita sem pensar. A ideia de que o conhecimento pode ser 100% neutro e imparcial. Essa frase aqui resume tudo. Nenhum discurso, nenhuma teoria, nenhuma ideia surge do nada. Tudo é produzido por pessoas que vivem numa sociedade, num tempo e num espaço específicos. Isso não significa que a gente deve abandonar a busca pela razão ou pelos fatos, de jeito nenhum. Mas significa que a gente precisa ter a honestidade de reconhecer as condições em que o conhecimento é produzido. Pensa só como isso foi construído historicamente. O acesso a lugares de produção de conhecimento, universidades, mídia, poder político, foi restrito a um grupo muito específico, majoritariamente homens brancos e de elite. Como resultado, a perspectiva desse grupo foi apresentada como se fosse a perspectiva de todo mundo, a universal, a norma. E as visões de mundo de outros grupos ficaram de lado, marginalizadas. Reconhecer isso hoje não é apagar a história, mas sim deixar o debate público mais transparente e muito mais completo. Diante disso tudo, a pergunta que não quer calar é essa. Se o conhecimento não é neutro e se certas vozes foram historicamente silenciadas, o que a gente faz para corrigir esse desequilíbrio e construir uma sociedade mais justa? E a resposta para essa pergunta, segundo a Jamila Ribeiro, não está em algum lugar distante, não. Está no coração da nossa própria ideia de democracia. É essa conexão que a gente vai explorar agora. A ideia aqui é simples, mas muito poderosa. Uma democracia de verdade não é só sobre ir lá e votar. Ela se fortalece quando ela é plural,
Ou seja, quando todos os diferentes grupos da sociedade podem participar de verdade e ter suas vozes ouvidas. Se só um grupo fala e decide por todo mundo, a gente não está falando de uma democracia completa, concorda? Quando a gente valoriza a pluralidade e traz mais vozes para o debate, a gente não está diminuindo a conversa. Pelo contrário, a gente está tornando ela mais rica, mais complexa. É por isso que o conceito de lugar de fala não é um ataque à democracia. Na verdade, é uma ferramenta para fortalecê-la, para buscar mais equilíbrio e mais justiça para todo mundo. Certo, já passamos pela teoria e pela importância do conceito. Agora, a parte prática. Como é que a gente pode usar essa ideia no nosso dia a dia, nos estudos, num debate ou até na hora de escrever uma redação? Então, como aplicar isso na prática? É um processo em 4 passos. Primeiro, sempre questione a tal da neutralidade. Se pergunte, de que lugar essa pessoa está falando? Segundo, identifique as vozes. Quem está participando do debate e, talvez mais importante, quem ficou de fora. Quais perspectivas não estão sendo ouvidas? Terceiro, conecte os pontos. Como a posição social de quem fala influencia o argumento que a pessoa está usando. E, por fim, use tudo isso para construir a sua própria opinião, que agora vai ser muito mais informada e completa. E para quem ficou curioso e quer ir direto na fonte, essas são algumas das obras principais da Djamila Ribeiro. O que é Lugar de Fala é um livro curtinho e bem didático, perfeito para começar. Já Quem Tem Medo do Feminismo Negro e o Pequeno Manual Antirracista são leituras essenciais para entender o debate contemporâneo no Brasil. Fica a dica! E para a gente fechar, tudo que a gente conversou hoje nos leva a uma reflexão final. Pensar sobre lugar de fala é, no fundo, se perguntar que vozes a gente ainda precisa ouvir para que a nossa democracia seja de fato de todos. Essa não é uma pergunta teórica. A resposta para ela define o presente e o futuro do nosso país.